Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversas de Ateliê, o programa podcast do Ateliê de Humanidades que faz o encontro dos nossos colaboradores com todos os nossos apoiadores. Hoje a gente tem aqui na nossa mesa do Conversas do Ateliê, como sempre, André Magnelli. Diga oi, André. Olá, pessoal, tudo bem? Temos também Michele Guerreiro. Fala, Michele. Oi, gente, tudo bom? E também Bia Martins nos acompanha mais uma vez. Salve, Bia. Olá, tudo bom, pessoal? Queria agradecer a vocês pela presença, como sempre, e também aproveitar para já introduzir o nosso primeiro bloco de hoje, que a gente vai conversar com uma convidada muitíssimo especial, que não precisa de muitas apresentações, mas vai ser apresentada, Comba Marques Porto. Boa noite, Comba. Como vai você? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Conversa de Ateliê, Comba. Para quem não conhece a Comba, ela tem um enorme legado de atuação política no movimento feminista e em todos os movimentos pró-democracia no Brasil. Esse legado é longo e é rico, e é muito para eu resumir aqui em uma breve apresentação, mas eu gostaria de dar destaque, né, àquilo que a gente vai conversar um pouco hoje, que foi a participação da Comba na Assembleia Constituinte, lá na década de 80, a Constituição de 1988. Comba coordenou a campanha pela mulher na Constituinte, ajudou na elaboração da Carta das Mulheres aos Constituintes, e integrou o que ficou posteriormente conhecido como o Lobby do Batom, um grupo formado, né, por militantes feministas e pela bancada feminina no Congresso, né? Eu não vou falar muito sobre a atuação desse grupo, sobre muitos detalhes, porque é para isso que a gente está com a Comba aqui. Então eu gostaria de começar, Comba, te perguntando um pouco sobre a sua atuação nesse momento histórico absolutamente importante na história da democracia brasileira. Você pode começar onde você quiser e terminar onde você quiser. A palavra é contigo. Ok. Não, primeiramente, eu acho muito pertinente a gente estar conversando sobre esse tema agora, justamente numa semana, num tempo aí, quer dizer, nesses últimos dias, quando vimos uma manifestação do Congresso bastante negativa em relação a essa pauta democrática, no caso, a questão do marco temporal, a questão dos direitos, defesa do meio ambiente, da terra. Então, nós já vimos que trata-se de um congresso que hoje, se fosse hoje, não teria sequer nos dado ouvidos, né? Então, é tão interessante fazer essa comparação, porque a Constituição já vai fazendo seus 35 anos, é uma data redonda, que realmente merece até comemoração, mas nós estamos nesse ano dessa data redonda, às voltas com contradições, com dificuldades, com um fortalecimento do pensamento conservador, o que, para essa nossa pauta, é mortal. É mortal. Nós, para começar, então, entrando no nosso tema, nós só conseguimos os êxitos que conseguimos devem-se ao nosso movimento, em parte, não a personalidades únicas, como eu ou como as minhas companheiras que trabalharam comigo. Nós não fizemos nada sozinhas, nós éramos articuladíssimas, e foi uma articulação que deu muito certo, e nós contamos com todo, não só com esse histórico do nosso movimento, cuja segunda onda, eu digo a segunda onda porque nós não inventamos nada, nós só demos continuidade a um processo de questionamento da condição da mulher, da cidadania da mulher, dos direitos da mulher, que vem lá, né? Lá de Nísia Floresta, muito longe, e chegando aberta no século XX, na primeira metade. Foi decisivo o trabalho da Federação das Mulheres em defesa dos nossos direitos, e nesse esteio
a nossa agenda de 1975. Nós temos até um marco temporal desse start da nossa segunda onda, que foi um seminário organizado na Associação Brasileira de Imprensa, que acabou sendo o famoso seminário da ABI, em 1975, finalzinho de julho, início de agosto, quando todos os temas relacionados às mulheres foram, então, debatidos. Não foi um congresso só de mulheres, foi um congresso que Evaristo de Moraes, eu me lembro que esteve lá na parte dos direitos do trabalho, não o pai, o Evaristo de Moraes, o filho, né? Contamos com Eliano Fragoso, que naquela época era já um criminalista. Então, foi assim, um seminário sobre o comportamento da mulher brasileira. Por que esse nome do comportamento? Porque a gente vivia na ditadura ainda, e a gente sabia que, somado à postura do governo militar, espontaneamente repressiva, em princípio repressiva em relação a movimentos políticos, mais repressiva ainda seria a bandeiras feministas. Mas o fato é que, vejam as contradições, né, da história. Naquele momento, como era um movimento de mulheres, os milicos não levantaram as orelhas e os olhos para o que nós estávamos fazendo. Mas mesmo assim, a gente teve o cuidado de fazer uma coisa com um nome assim, meio Cláudia, meio revista Cláudia, para não chamar a atenção do que vinha com a gente. Porque o nosso discurso, a nossa intenção e a nossa atuação era estarrecedora para eles. Para eles seria uma coisa absolutamente perigosa, digamos assim. Por que perigosa? Porque a gente foi mexer justamente com temas que até então as feministas que nos precederam, tudo é um momento histórico, não tinham ainda abordado. Que temas são esses? Direitos reprodutivos das mulheres, violência doméstica. Imagina abrir as cortinas do lar, abrir as portas do lar para discutir a violência doméstica e familiar. Esse foi um dos temas fundamentais dessa nossa agenda. Então, quando a gente chega na Constituinte, para fazer um atalho e me controlar aqui no tempo, quando a gente chega na Constituinte, na verdade, que começou a funcionar no Congresso eleito em 86, não, começou a funcionar em 87, com o Congresso eleito em 86, com o poder constituinte e o poder ordinário, juntos, nós já tínhamos uma estrada percorrida. Nós já estávamos na rua, literalmente na rua, e nos espaços, nas associações de moradores, nos sindicatos, de todo canto nos chamavam, até a imprensa. Eu me lembro que eu fui, no dia nós estávamos levantando isso lá com as minhas companheiras, a gente falando sobre a descriminalização do aborto no Jornal da Globo, no Jornal Nacional, Jornal das 10 que tinha na Globo. Então, a gente já vinha muito assim, estruturada em torno de uma pauta muito clara para nós. Uma pauta de virar a página. Porque até engraçado foi o seguinte, uma pauta de virar a página junto com a antiga e tradicional pauta dos nossos direitos, dos direitos de cidadania, do direito à igualdade. Isso já foi a pauta de Berta Lutz, das mulheres daqueles anos 30 e 40. O que nós fizemos? Nós já estávamos na década de 70, e nós ainda não tínhamos um arcabouço jurídico que sustentasse a nossa mobilização, digamos, que sustentasse a nossa mobilização e que concedesse à mulher
uma condição de cidadã em igualdade, porque até então vigorava a legislação ultraconservadora, como o Código Civil de 1916, que em seu artigo 233, tratando lá no capítulo da família, dizia que o homem era o chefe da sociedade conjugal e a mulher a colaboradora. Esta hierarquia posta no Código de 16, ainda vigentíssima nos anos 70, 80, só a Constituinte derrubou isso, só a nova Constituição derrubou isso. Então, nós tínhamos uma obrigação de pegar esse reduto, esse rebutalho conservador que vinha, né, no esteio do Código. Essa situação do Código Civil, em relação à mulher casada, ela se projetava nas demais normas. Então, se as mulheres fossem espertas naquela época, elas não casariam, porque a mulher solteira tinha uma situação, um status melhor do que quando a mulher casava, ela mudava de status. Ela passava a ser subordinada a um homem, ao passo que a solteira, maior, trabalhando, já não seria tão subordinada ao pai como era subordinada ao marido. Vejam que coisa interessante. A subordinação paterna ao pai, na linha do patriarcado, pelo menos na nossa experiência, ela era menos prejudicial do que a subordinação ao marido. O marido se apropriava dos direitos da mulher. O marido ele tinha o direito de administrar os bens do casal e os bens da mulher. Isso no casamento com comunhão de bens, né? E casamento com separação de bens era uma coisa que só já existia, mas era muito utilizada em faixas mais de poder melhor aquisitivo da sociedade, né? E casamento de classe média para as escalas menores não tinha isso de separação de bens, entendeu? Aí a mulher era mesmo, passava a ser, como dizia uma juíza amiga minha, se ela fosse esperta, ela não casava, porque ela passava a ser inferior. O casamento lhe conferia, lhe atribuía uma condição de inferioridade. Então, nós chegamos à Constituinte com essa pauta dos direitos, uma pauta com uma situação ainda de direitos muito, muito precários, né? E, ao mesmo tempo, com a nossa nova agenda, a agenda dos anos 70. Já tinha havido o movimento hippie, já tinha havido isso e aquilo, e nós ainda estávamos aqui, a mulher é o chefe, o marido é o chefe da sociedade conjugal. Então, foi interessante isso. Bom, o que nós fizemos? Quando houve a campanha das diretas já, que foi um momento bastante bem arejado para a discussão de temas da sociedade, né? Nós vimos a importância, isso a gente logo percebeu que seria fundamental, ocupar espaço dentro do Estado. Então, em 80, no início, a primeira metade, a gente começou a discutir isso, na primeira metade da década de 80. E quando chega, então, as diretas já, nós começamos a discutir, quando eu digo nós, somos nós aqui no Rio, são as paulistas, as pernambucanas, que já trabalhavam, já tinham uma atuação bem forte. Nós vimos que, se a gente não ocupasse um lugar no Estado, a gente não conseguiria levar adiante essa agenda. Então, houve uma costura com o candidato Tancredo Neves, houve uma articulação direta com o Tancredo, nossa com o Tancredo, para que criasse, o que nós pedimos foi o Ministério da Mulher, mas isso já era querer muito. Aí, não, o Ministério não dá. Então, vamos criar um conselho representativo. Conselho dá para criar. Aí a Ruth Escobar, que era uma deputada paulista pelo PMDB, na época era o PMDB que era o grande articulador político de tudo isso, viu? A nossa conversa era o tempo todo com o PMDB. O PT estava ocupado de outras coisas, mas o PMDB foi assim,
Foi mãe, foi pai e foi parceiro na pauta, na aceitação das nossas pautas, na aceitação das candidatas que lá chegaram como deputadas federais e deputados constituintes, a maioria do PMDB, tinha do PT também, mas a maioria era PMDB. Então, o Tancredo topou e faleceu. Aquele episódio que vocês todos lembram. Aí, quando o Tancredo morreu, a Ruth, que não era boba, ela era uma portuguesa muito arretada, todo mundo tinha até medo, os homens tinham até medo dela no Congresso, porque ela entrava, não queria saber, abria a porta, entrava. Eu nunca entendi, eu não me sentia bem de fazer isso, não. Eu trabalhei com ela um tempo, mas eu achava isso uma coisa meio esquisita. Mas ela era assim, os homens tinham medo dela. Aí ela chegou junto ao Sarney e falou: Sarney, é o seguinte, o Tancredo fez um trato com a gente, com o Movimento de Mulheres do Brasil inteiro, e fez mesmo, porque nós fizemos um congresso lá em Brasília, com a participação, um encontro, com a participação de mais ou menos umas 1.800 mulheres do Brasil inteiro, e entregamos formalmente a Carta das Mulheres à Constituinte. Então, isso foi um pouco depois, estou fazendo confusão. Nessa hora ainda era, esse encontro foi fundamental, mas foi depois. Essa carta, que esse momento ainda era a questão de saber se o Sarney encamparia o trato feito com o Tancredo. E a Ruth, então, foi lá, ó. E ela falou isso mesmo: se você não respeitar esse trato que eu fiz aí com o Tancredo, eu vou botar um monte de mulher do Brasil inteiro aqui atrás de você, te infernizando o seu governo. Ela tinha intimidade para falar isso com ele. E aí, assim foi. Ele: não, o que vocês querem? Nós queremos o Ministério da Mulher. Não, o Ministério da Mulher não pode. Um conselho. Tá, o conselho. Já tínhamos alinhavado com o Tancredo o conselho. E assim foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por lei, uma estrutura representativa, né, com mulheres de todos os estados, feministas, mulheres das igrejas, mulheres sindicalistas. Nós que compomos esse conselho de uma maneira bem ampla para poder ser representativa. Não era coisa de meia dúzia de feministas translocadas, não. Tinha representantes de vários setores da sociedade. E aí Sarney topou. Então, em março de 1985, se não me engano, abril de 1985, a lei de abril, começou a funcionar o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Nós escolhemos as conselheiras, porque eles não sabiam nada dessa história. A Ruth foi a primeira presidenta. Eu não fui para o corpo representativo. Eu fui escalada, nós fizemos tudo combinado entre nós. Eu fui escalada e me autoescalei para ser do corpo executivo do conselho, porque eu era advogada e tinha que ter uma advogada. Eu era advogada já experiente nas discussões sobre os nossos direitos. E aí eu fui para o corpo técnico. Eu passei a ser a coordenadora da campanha Mulher e Constituinte, que nós lançamos no início dos trabalhos do Conselho. Então, isso foi assim uma percepção muito importante do movimento feminista naquele momento, de fazer essa parceria com o Estado, entendeu? E quando se fala de trabalhar dentro do Estado, aí entra o problema que nós estamos vivendo agora, né? Que é o problema de você ter que fazer articulações políticas. E nós sabíamos fazer isso, porque a gente já vinha, cada uma tinha lá a sua experiência. Eu tinha já uma experiência anterior no movimento estudantil, cada uma tinha lá a sua vivência, e então esse órgão foi um órgão de grande articulação política dentro naquele momento. E assim a gente conseguiu sustentar, abrir a campanha e fazer a campanha, né?
nós tínhamos lá uma... Bom, aí o que foi o meu trabalho? Só para depois dar uma parada para vocês perguntarem, que aí eu já estou me situando a gente dentro do... Sabe onde é que era o gabinete da gente? No 4º andar do Ministério da Justiça, ao lado do gabinete do ministro. Era nada mais, nada menos. Nós tínhamos umas 4 salas lá no 4º andar e a gente fez um fuzuê naquele Ministério da Justiça que vocês não imaginam, porque era muita mulher nos visitando. Eu lembro um dia que eu estava na minha mesa, sentada, trabalhando assim, e comecei a ouvir um canto de mulher que vinha de longe. Eu falei, que coisa bonita, mas mulheres, será que eu estou ouvindo vozes? Não, mas aí o canto foi aumentando, o canto foi aumentando. Eram as mulheres campesinas, lá, as mulheres trabalhadoras da terra, que foram ao conselho para buscar o nosso apoio e contar a tragédia toda delas lá, no negócio da terra. Esse momento foi um momento assim, tão emocionante. Elas foram subindo as escadas. Parênteses. Naquela época não tinha isso de catraca, de ter que se identificar. Todo mundo entrava no Ministério da Justiça, todo mundo entrava no Congresso. Não passava por catraca, não tinha que deixar a carteira de identidade. Vem aquelas mulheres cantando, subindo as escadas, vieram pelas escadas com umas faixas assim, e foi um dos momentos mais emocionantes da nossa trajetória naquele conselho, né? Nós as recebemos e foi uma coisa emocionante mesmo, porque elas contando que tinham que largar as crianças debaixo da sombra e iam trabalhar ali era trabalhar agricultoras, né? E aí quando voltava, ouvia a criança chorar, voltava lá, as formigas tinham entrado debaixo da roupinha, estavam mordendo a criança. Então era foi uma coisa tão emocionante a narrativa daquelas mulheres. Então a gente tinha muito estímulo também para ir adiante, né? E aí nós fizemos, aí que foi quando nós fizemos o grande encontro, depois de um processo de uns 10 meses, mais ou menos um ano, em que eu, como coordenadora da campanha, eu fui a várias capitais e várias cidades do Brasil para ouvir a palavra das mulheres, né? O meu papel era esse, era chegar lá na cidade, a gente tinha que ter algum contato, por exemplo, com o movimento de mulheres, ou também o Ministério Público. Eu me lembro que na cidade uma cidade lá uma cidade onde estava havendo muita matança de mulheres, quem nos levou lá foi o Ministério Público. Então, a gente tinha os nossos contatos com os movimentos sociais e com essas instituições voltadas para a defesa dos direitos de cidadania, e assim a gente percorreu o Brasil. E essas mulheres, então, a gente fazia lá uma articulação e elas mandavam para a gente as cartas com tudo carta, porque não tinha ainda nada de essas coisas, né? Era tudo papel e carta. Mandavam as cartas e depois eu criei uma comissão com juristas e coisa e tal, para a gente fazer uma síntese e fazer a Carta das Mulheres aos Constituintes. Eu até tenho eu tenho a carta da gente publicada aqui nesse livro que eu escrevi sobre Carmen da Silva, A Arte de Ser Ousada, que era uma feminista também que nos inspirou muito, mas ela não trabalhou nessa coisa, não. E aí a gente, então, fez o tal encontro com 1.600 mulheres para aprovar a Carta das Mulheres à Constituinte e levar a carta ao Congresso. Isso aparece no filme Lobby do Batom, que foi feito pela Gabi Gastal. E aí começou o trabalho, né? O trabalho de convencimento dos parlamentares, né? Aí era o boca a boca, os enfrentamentos de corredor, né? E os nossos aliados, nós tínhamos uma rede de aliados, algumas aliadas. As mulheres, foi um processo muito interessante, que muitas parlamentares que se elegeram para aquela legislatura, que não tinham vivência nenhuma com o movimento feminista, elas se juntaram, as feministas, a Constituinte, naquele congresso foram eleitas 27 mulheres,
entre os 500 e poucos eram 27, e muitas das quais não tinham nenhuma vivência com a questão da mulher, mas passaram a ter. E isso foi muito bonito também, porque eram mulheres que repercutiam, né? Como deputadas eleitas, né? E foi, então, um momento... A Constituinte foi um momento de duplo êxito. Primeiro, a escrita da Constituição, né? Nós podemos falar depois onde é que está aqui as coisas que foram fruto da nossa articulação. E segundo, o movimento dos estados, o quanto o debate sobre os direitos da mulher esquentou, não só durante o momento da Constituinte, como depois, né? E a criação, em 86, dos Conselhos Estaduais dos Direitos da Mulher, como CRIAs do Conselho Nacional, a criação das delegacias especializadas para o atendimento à mulher, aquela nossa pauta de enfrentamento à violência, que foi uma pauta nova, que começou a ser debatida socialmente a partir do nosso movimento nos anos 80, 75, 76, 67, 80, e assim foi. Fomos fazer o trabalho de boca a boca para conseguir extrair o que era fundamental e que está aqui. Está aqui. Pode ser que consigam mandar um PL aí para bagunçar o nosso coreto aqui na Constituição. Mas até agora, talvez, tomara que se repita aquela história. Isso é coisa de mulherzinha, esse negócio de igualdade. Mas tem uns que são espertinhos lá, né? Uns inimiguinhos nossos lá que são meio assustadores, né? E umas inimiguinhas também, né? Porque não basta ser mulher, né? Não é uma questão de sexo, é uma questão de consciência, né? Também. Às vezes, E nós tínhamos muitos aliados homens ótimos, que encamparam as nossas propostas e defenderam as nossas propostas. Tinha lá um senador chamado Paulo Bisol, que era do Rio Grande do Sul. Ele tinha sido juiz do Estado, ele era uma pessoa cultíssima. Ele foi tão parceiro da gente, porque ele era da Comissão dos Direitos de Cidadania, comissão do artigo 1, 2, 3, 4, 5, artigo 5º. Ele, então... Nós tivemos ali 2 parceiros fundamentais. O presidente da Comissão dos Direitos Individuais e Coletivos, que era o senador Paulo Bisol, e o presidente da Comissão da Família, que era o senador carioca da GEMA, Arthur da Távola, ambos do PMDB. Então, esses 2 foram decisivos, porque a nossa pauta entrava muito nessas 2 comissões. E a gente tinha espaço. Eu tenho uma foto, depois eu mando para vocês, eu emparelhando assim no doutor Ulisses. Ele era presidente do Congresso, mas ele andava por ali. Hoje, se você vai falar com uma pessoa, você precisa de uma pessoa dessa, tem que marcar hora, não sei o quê. Eles atendiam a gente emparelhava e eles ouviam. Era uma coisa mais legal, sabe? Mais relaxada. E sem dúvida, com nível de consciência política, ainda que não fosse de esquerda, não precisa ser de esquerda para defender a pauta da mulher. Também, se for muito de direita, não vai gostar, não assina embaixo. Mas a nossa pauta não era assustadora. A gente não abriu o bico para falar de descriminalização do aborto, porque a gente sabia que não ia conseguir, nada por aí, mas a gente atuou bastante também na Comissão da Saúde, e conseguimos ali uns avanços também, a saúde, direitos de todos, enfim, aqueles princípios da saúde, lá nós atuamos também. Mas a gente tinha muito senso político de oportunidade, do que era possível fazer para segurar o mínimo. A gente vive nessas no Brasil, né? A gente fica sempre negociando para segurar o mínimo. Quero ver o dia que a gente vai conseguir segurar, emplacar o tudo, né? Mas, enfim, eu acho que eu posso ficar por aqui, vocês aí me perguntem, né? Ou não sei se eu já disse tudo. Vamos lá. Tá, então vamos lá.
Eu acho muito bom, né, ouvir a Comba falar, porque a gente vê realmente que a articulação, a luta, né, leva a gente para conquistas, né, mesmo que talvez não na dimensão que a gente gostaria, mas em alguma dimensão, sim. E eu também, assim, eu sou um pouco mais velha que o resto do pessoal aqui, então na década de 80 eu também estava lá, né, estava vendo aquela atmosfera política tão mobilizada pela redemocratização do país, né? Em todas as esferas. Eu, na época, estava mais ligada a movimento de associação de moradores e tal, mas tinha aquela atmosfera de cidadã, né? De muita participação cidadã na Constituinte, né? E agora estou conhecendo melhor a participação do movimento feminista. E, ao mesmo tempo, assim, me vem à mente assim, a comparação, né, com o momento atual, em que alguns analistas veem que, desde o governo Temer, depois do governo Bolsonaro, o grande objetivo era desconstruir, né, desmanchar essa Constituição Cidadã. Então, o que eu perguntaria a você, né, que você falou assim, não chegou a falar exatamente o que da sua Carta das Mulheres à Constituinte, desse grupo, né, de mulheres feministas, o que entrou na Constituinte, o que ficou naquela esfera, não, isso aí vai ter que regulamentar depois, como muitas coisas na Constituinte ficaram pendentes também, né? Em função disso, acabaram não se materializando, vamos dizer assim, e o que já está sendo desmontado, né? Tendo em vista que a gente tem agora essa ascensão do neopentecostalismo, né? Pois é. Que vem avançar contra essas conquistas, né? Então, minha pergunta seria nessa direção: o que conseguiu realmente se manter ali, o que vem sendo atacado, o que se desconstruiu, se você tem essa análise, né? Sim, então, bom, primeiro eu vou começar pela notícia boa. Até agora, os pontos fundamentais não foram ainda sequer debatidos, não houve nenhuma. Mas eu estou temerosa, né? Porque quando o Congresso, por exemplo, faz um PL para interferir na composição do governo, do executivo, no sentido da composição dos seus ministérios, a coisa toda, é porque eles estão demonstrando que eles querem. Quer dizer, eles estão numa rota de desmontes, né? Eu não sei, quer dizer, até agora, de concreto, nada foi feito. Não obstante, por exemplo, Lei Maria da Penha. Eu vou mencionar aqui os nossos pontos cardeais aqui, que amarram os nossos direitos na Constituição. Mas, por exemplo, Lei Maria da Penha, desde o momento em que ela entrou em vigor, ela nunca deixou de ser objeto de projetos de lei para desconstituí-la, ou enfraquecê-la, ou dela retirar o que há de mais avançado, o que há de melhor. Então, isso é uma coisa que é uma situação que me põe temerosa, porque por que até agora nada disso foi desmontado? Porque a gente tinha, mesmo ainda no tempo, eu não fiz esse estudo ainda, mas parece que esse Congresso agora, numericamente, é mais retrógrado do que o Congresso anterior durante o governo do Bolsonaro. Aí eu não sei, o André talvez saiba melhor dizer sobre isso. Ao mesmo tempo, eles são meio patéticos, né? Eles são o que é aquele senador Doval, por exemplo? É uma figura muito patética, muito desqualificada, muito despreparada, porque também tem isso. A direita, no nosso tempo, era uma direita até conversável. Sandra Cavalcante, por exemplo, que era daqui do Rio e foi deputada constituinte, ela tem uma pauta conservadora, sempre teve, agora ela já morreu há muito tempo, saiu de cena e morreu, mas ela não foi um obstáculo à aprovação do que nós propusemos, mas também a gente fazendo sempre o à parte para esclarecer que nós também não avançamos a linha, a gente foi dentro do que era possível, entendeu? Como eu digo, a gente não abriu a boca para discutir aborto. Em alguns momentos discutiu-se sim, a gente defendeu a nossa posição, mas a gente não fez questão fechada com isso, porque sabia que não tinha
como, né? Então, quer dizer, o que de bom aconteceu? A gente conseguiu introduzir, pode parecer uma formalidade jurídica, mas não é não. A gente conseguiu negociar com eles uma redação para o artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, que incluiu, que diz, né, todos são iguais perante a lei, isso não é novidade, já era assim antes, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros exercícios do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Parágrafo 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Só esse dispositivo aqui, que é o parágrafo 1º do artigo 5º, ele foi o dispositivo que permitiu retirar da legislação todo o lixo discriminatório. Um detalhe, né, num trechinho desse tamaninho, que criou uma condição de igualdade que, inclusive para muitos juristas, revogou automaticamente o artigo 233 do Código Civil, que dizia que o homem era o chefe e a mulher a colaboradora, porque está em desconforme, passou a legislação que se tornou em desconforme com a Constituição. Então, teve essa discussão na época de se revogava tacitamente ou se precisava de fazer uma alteração legislativa, né? Bom, o Código Civil só veio a ser alterado em 2003, depois da Constituição que foi aprovada em 1988. Vocês veem como as coisas andam lentas, né? Mas esse dispositivo aqui ele foi fundamental. E olhando assim, hoje parece uma coisa simples, né? Normal, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso foi objeto de muita discussão na Comissão dos Direitos e Garantias Fundamentais. E como a gente tinha lá, como eu disse, aquele senador Paulo Bisol, falecido já, que era brilhante, cultíssimo, um cara... Ele fazia toda a argumentação e ele conseguiu inserir. E no final ficou. Porque também muita coisa, uma vez saída lá na comissão, eles não voltavam lá para mexer, para abrir a discussão, entendeu? Então, se conseguir aprovar na comissão, já era um passo adiante, né? Aí a gente pula lá vou pular lá para a família. Como eu disse, os dois temas que nos diziam respeito diretamente era os direitos e garantias fundamentais e família. Então, como é que ficou na família? A base da família, olha como isso aqui foi muito interessante, porque havia, e ainda há hoje, um posicionamento amparado por juristas conservadores, e havia naquela época essa discussão foi travada dentro da comissão de família. Eles queriam que dissesse assim: a família, fruto da união do casamento civil, terá papapá. Então eles queriam associar a composição da família à definição do casamento, né? Como o casamento como a base da família. Aí como é que ficou a redação? Depois de muitas discussões e coisas. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Essa foi a forma de dar uma redação, quer dizer, uma redação não restrita, não qualificadora, que permite a família, base da sociedade. É base da sociedade, isso é indiscutível, ninguém era contra isso. Tem proteção do Estado. Essa Constituição ela teve muito esse foco, né, de fazer o Estado como protetor do Estado de Direito Democrático nessas questões específicas. Se você vai para todos os campos aqui, você vai encontrar essa referência, né? Por exemplo, estou vendo aqui o meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a vida impõe seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo.
atrelou bastante a responsabilidade do Estado. Isso foi uma coisa que no Brasil era mesmo necessário, né? E aí aqui na família ficou sendo assim, isso já foi um grande sucesso. E também esse artigo 226, ele tem 8 parágrafos. Então ficou aqui, a família, base da sociedade, sem dizer que família é essa, tem especial proteção no Estado. Quando chega lá no artigo 5º, aí entramos nós, cutucando lá para botar assim: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, aqui nesse parágrafo 5º do artigo 226, replicou o princípio do artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, que foi muito bom botar isso aqui, aprovar isso, né? Aprovar isso, porque não era só a vontade de alguém, de um ou outro, era obter a aprovação no Congresso, né? E aqui também, nesse capítulo da família, entrou um outro dispositivo decisivo, que é o parágrafo 8º, que ficou redigido assim, redigido por nós, viu? Entrou à última hora, ia fechar no dia seguinte, aí meia-noite, eu e a Chuma, a Chuma me liga: cara, você que é advogado, a gente tem que arranjar um jeito de botar isso aí, porque ainda tem uma brecha. Era a questão da violência doméstica e familiar. E aí ficou assim, nós redigimos assim: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Aqui, então, está o fundamento constitucional para garantir, até hoje, tudo que se investe contra a Lei Maria da Penha, que foi uma lei ordinária, fundada, disciplinada, com amparo constitucional, com base nesse dispositivo, artigo 8º do artigo 226. É a Lei 11.340, que foi aprovada em 2006. Então, aqui, essa conquista aqui foi assim, ela faz link com o nosso movimento autônomo lá da rua, de 1975, década de 80, quando a gente escrevia pelas ruas. Nosso corpo nos pertence. A gente escrevia isso lá, eu pichei isso junto com as minhas amigas numa noite, assim, eram umas loucuras, as crianças em casa e a gente pichando na rua. Nosso corpo nos pertence, quem ama não mata. Quando houve aquela matança de mulheres em 79, a gente foi para a rua pichar muro. Então, essa questão da família, da violência doméstica foi uma pauta incorporada por nós desde lá de trás. Então, quando a gente chega na Constituinte, a gente já está bastante tarimbada desse negócio. Tínhamos criado grupos de SOS, por exemplo, tinha um grupo de mulheres, são todas minhas amigas, elas eram de outras qualificações, elas criaram um grupo chamado SOS Mulher, e eu tinha um escritório de advocacia com a Leonor, minha sócia, nós éramos advogados, e aí elas atendiam as mulheres gratuitamente, elas atendiam mulheres vítimas da violência, e quando tinha questão jurídica, mandavam lá para o nosso escritório. Aí depois, o que aconteceu com o nosso escritório? Todo mundo ligava para ela e dizia assim: aí que defende os direitos das mulheres. A gente dizia: não, aqui é um escritório particular, porque a gente também era advogada particular, né? E aí, tanto que uma foi todo mundo saindo para o concurso público, né? Porque senão a gente ia morrer de fome. Porque elas atendiam de graça, essas meninas, mas a parte jurídica, não. Elas davam aquela cobertura, coisa e tal. Mas a parte jurídica, como é que ia ser, né? A gente tinha criança para criar e tudo. Aí todo mundo foi para o concurso público. Mas aí vieram as políticas públicas de atendimento às mulheres, né? Bom, esse artigo 8º, ele, como eu disse, ele embasa a Lei Maria da Penha, que é uma lei espetacular, porque ela dispõe sobre políticas públicas
Então, a Lei Maria da Penha traça as políticas públicas de, digamos assim, apoio às mulheres em situações de agressão, de violência doméstica. A lei cria um abrigo obrigatório para mulheres em situação de ameaça de morte. São as regras que orientam as políticas públicas. Bom, se todas essas regras são corretamente cumpridas nas administrações municipais e estaduais, aí já é difícil saber, né? Mas está lá. Os juizados especiais, né, de violência contra a mulher também é outra grande conquista da Lei Maria da Penha, mas o Congresso é pleno de PLs querendo mudar a Lei Maria da Penha. Sempre foi assim. Atualmente existe pelo menos uns 60 projetos de lei no Congresso para alterar e tirar os poderes da Lei Maria da Penha. O juizado especial foi uma batalha, porque a própria Justiça dizia que era inconstitucional. Foi preciso o Supremo, numa súmula, dizer que a Lei Maria da Penha era constitucional. E a constitucionalidade da Lei Maria da Penha é absolutamente em consonância com o tal do parágrafo 8º do artigo 226. Cabe ao Estado coibir a violência no âmbito das relações de família. Como podia ser inconstitucional? Mas o Supremo tem o que dizer. Porque os juízes nos estados jogavam para juizados de pequenas causas. Eles declaravam inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, não sei com que amparo jurídico, e mandavam o processo para os juizados especiais. E o que acontecia lá nos juizados especiais? Desfigurava a questão da violência doméstica. E os juízes da violência doméstica eram preparados para isso, as juízes preparados, de acordo com a Lei Maria da Penha. Então, foi preciso o Supremo, mediante provocação sempre, né, para autorizar o funcionamento dos juizados. Agora, também tem outro ponto importante a destacar, que são as normas internacionais, né? Em 1994, foi aprovada uma convenção específica sobre essa questão da violência doméstica e familiar. E, então, tudo que acontecia aqui também tinha respaldo em organismos como a ONU, a ONU Mulher, que sempre deu apoio a essas causas e a essas mudanças, né? Então, quando você tem, por exemplo, o caso da Maria da Penha, por que a lei se chama Maria da Penha? Porque a Maria da Penha, o caso dela foi levado ao tribunal, à Corte Internacional de Haia, se não me engano. Foi levado a uma corte internacional. Agora eu não estou lembrada aqui exatamente que corte era essa, mas isso foi fundamental, porque chamou a atenção do mundo todo, e quando chama atenção para fora, chama atenção para dentro também, né? E que o caso da Maria da Penha foi, assim, emblemático, né? Mas nesse terreno da violência, eu acho que não há legislação que coíba, né? A gente até escreveu lá, coibir a violência doméstica e familiar. É muito difícil coibir, porque para coibir você tem que ter um trabalho de educação muito grande, né? De educação das mulheres, de educação dos homens, e é muito difícil, a gente não está conseguindo, não. Hoje mesmo chegou aqui uma situação terrível de um caso de um homem que trancou a mãe e a filha dentro de um quarto e estava brigando com a mulher, trancou a mulher e a criança dentro do quarto e tacou fogo, e morreram queimadas. Então, uma coisa assim, são coisas assustadoras, né? Eu não digo que eu acho que tá, como se diz assim, o suporte legal está todo correto, mas a violência doméstica e familiar não é uma coisa que se resolva com justiça, não, com processo judicial, com incriminação de réu. Aí eu hoje cada vez mais tenho essa visão de que o enfrentamento à violência doméstica ele só vai ter uma eficácia realmente visível, palpável e favorável à saúde das mulheres, à saúde mental, psicológica, quando
através de um trabalho de educação para a cidadania, de educação dos homens, né? Hoje já há grupos de homens discutindo isso. Comba, Michele tem umas questões aí, mas antes de só comentar que eu jamais imaginaria você pichando o muro, tá? Só comentar isso. Mas eu era novinha, eu tinha 30 e poucos anos, aí pichava, ia para casa com aquela cara... Michele notou um monte de coisa aí para perguntar, que ela assistiu o documentário umas 5 vezes aí. Tá bom, tá. Vamos. Não, mas eu queria só fazer um comentário agora, Combi, justamente aproveitando a sua trajetória, a sua história e essa perspectiva, né, ao longo da história, porque Bia falou assim, não, eu também estava lá, né? Bia estava lá, pois, maravilha, estava lá com a gente. Pois eu sou fruto da década de 80, né? Também, então era criança, mas aí no caso colho os frutos, né? Dessa luta e vou me engajar também na questão feminista ao longo da história. E aí, quando você traz agora para a gente, né? Olha, foi nossa atuação que colocou na Constituição que homens e mulheres são iguais perante a lei. Só que, como você disse, né? Vocês levaram a pauta, né? Da violência lá nos anos 80, luta que começou antes, né? Uma década antes praticamente, chega na Constituinte e só vai ser aprovada há 17 anos, a Lei Maria da Penha. Aí a gente teve, a semana passada, que foi votada a lei da igualdade salarial na Câmara, né? Então, assim, é a questão do processo, né? Que muitas vezes a gente se sente desanimada, a gente olha para trás, por exemplo, a questão de pichar muros, né? A gente remete isso, e é uma coisa interessantíssima, porque a gente não está falando de coisa de adolescente, rebeldia adolescente, de uma, sabe, uma tribo contra outra. Não, era uma mulher com filhos, né? Que se rebelava contra um sistema e saía na noite para realmente protestar. Então, assim, veja, essa ânsia, essa vontade, esse engajamento, esse comprometimento é uma questão que hoje em dia a gente fica meio perdido, porque, por exemplo, homens e mulheres são iguais, está na Constituição desde 88, uma luta anterior que vocês, para conseguirem colocar esse pequeno inciso lá na Constituição para que garantisse essa igualdade, né, foi toda uma mobilização, articulação, negociação, né, mobilizar o Brasil inteiro praticamente, politicamente, colocar nomes femininos dentro da política, nomes comprometidos com essa questão, mulheres que estavam comprometidas em ir para a rua também pichar muro, né? E aí a gente chega agora e a gente tem 10 mulheres que dizem assim, não, a gente não quer igualdade salarial, não. Né? Das poucas não, pessoas uma coisa horrível, ter a coragem de votar contra um princípio constitucional, né? 10 são mulheres que não nos representam, né? Obviamente. Aí eu queria que você comentasse um pouco essa questão desse comprometimento, desse engajamento, né? Que historicamente ainda tem muitas mulheres comprometidas, ainda tem muita gente que está aí vestindo a camisa, que está batalhando, né? Por essas que vieram antes de nós. Mas, assim, como é que você vê isso nessa perspectiva, né? Histórica? Bom, então, primeiro eu anotei até aqui o negócio da pichação, também é interessante informar isso. Quando a gente saiu pichando o muro, foi porque houve assim, um surto de assassinato de mulheres, mas um surto mesmo, por exemplo, assim, não sei se foi uma coincidência, porque foram assassinadas algumas mulheres aqui no Rio, foram assassinadas umas outras tantas lá em Minas, começou em Minas, uma sequência de assassinatos de mulheres. Uma delas foi atendida no SOS aqui, que as meninas faziam um SOS, atendimento gratuito, e do jeito que a situação dela era uma situação muito grave, que uma amiga falou assim, você tem que sair daqui, você tem que ir embora. A moça era alemã,
Então, alemã, acho que casada com um alemão ou com um brasileiro, isso eu não me lembro. Mas ela vivia de um outro parâmetro de cultura, sei lá, de cidadania. Ela não, isso não vai acontecer, está horrível, mas não vai acontecer nada. Então ela não foi, mas as meninas, do jeito que ela narrou o agressor como era, elas disseram: você tem que sair daqui. Ela não saiu. 10 dias depois ela estava morta. Então, e Minas também, o caso da Ângela Diniz não é, eu acho até que não é propriamente um caso assim, ele tornou-se um caso emblemático, mas outros casos aconteciam ali numa situação bem diferente e que foram tão graves quanto. Então, por isso é que a gente foi pichar. A gente foi pichar, ao mesmo tempo a gente foi para a Globo. Eles ouviam a gente, eles chamavam a gente para falar. E a gente ia no jornal da Globo falar essas coisas. Enfim, em outros canais também. Eu vivia sendo chamada para ir, hoje em dia ninguém chama, mas era diferente, era bem diferente. Era uma novidade também, o movimento feminista era uma novidade, eu acho. Com relação à questão do comprometimento e do engajamento que você fala, o que hoje eu acho que me preocupa um pouco, e com algumas companheiras minhas e amigas queridas dessa época, a gente sempre conversa, o que vem hoje das mulheres jovens, porque nessa época nós todas estávamos na base dos 30, entre os 30 e os 40 anos. Então nós tínhamos essa idade, nós estávamos lá, tinha gente mais nova, porque vamos pegar que a média era essa, 30 e poucos anos. Então, a gente era jovem, o nosso movimento era jovem. Tinha velhas também, mas as nossas velhinhas eram maravilhosas, as velhinhas da época. Carmen da Silva foi uma dessas, que quando convidaram ela para ir fazer um debate, logo em 1975, foram na casa dela e ela disse assim: estão atrasadas. Aí as meninas disseram: não, mas você marcou 4 horas, são 4 horas. Não, eu não estou falando desse atraso, vocês estão atrasadas com o movimento feminista. Porque ela já estava em Cláudia, na revista Cláudia, falando há anos sobre as questões da mulher da maneira mais inteligente possível e mais revolucionária possível. Só ela era capaz de fazer aquilo. Não era coisa de mulherzinha, não. Ele fez da coluna dela um veículo mesmo de transformação do pensamento das mulheres. Enfim. Então, me preocupa hoje o seguinte: por exemplo, quando tem 8 de março, as meninas vão para a rua, aí tiram o sutiã na passeata, tem um grupo que vai na frente com os peitos de fora. Depois, entre um 8 de março e o outro, não sei, pode ser que eu não saiba. Quer dizer, eu não vejo mais o movimento se comportando como era naquela época, como uma coisa de maior visibilidade, o que não quer dizer que elas não estejam atuando em pequenos grupos, em pequenos espaços. Aí o pessoal mais jovem é que pode dizer. Eu não sei, a minha sensação olhando de fora assim é que eu não estou vendo esse mesmo nível de engajamento que a gente tinha, e também não quer dizer assim, mas a situação melhorou muito. Não melhorou, porque o fato de a gente ter esses direitos aqui fixados na Constituição, isso não muda automaticamente o comportamento, né? Por exemplo, esse é o problema da igualdade salarial. Aliás, a lei ficou mal feita para caramba, não podia estar naquele dispositivo do 461. Aquele artigo trata da equiparação salarial, que é uma coisa específica, que não é igualdade genérica, é uma coisa condicionada até a perícia técnica, para ver se faz exatamente a mesma coisa. Entendeu? Esse artigo tinha que estar lá no 442 da CLT, que é o que trata do contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Ali ficava bonito, ficava emblemático. Entendeu? Meteram lá um parágrafo 6. Porque
deram um tratamento de norma administrativa do trabalho a uma coisa que, na verdade, é um direito maior. Mas tudo bem, deixa lá, não vou. Eu não gostei. Achei que botaram a lei no lugar errado, fazem tudo esquisito, eu não entendo como é que. Porque isso é uma questão de princípio, né? Em consonância com o princípio, todos homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, como é que mete ali naquele artigo da equiparação salarial, que é um artigo técnico, quase do direito administrativo do trabalho, entendeu? Para você declarar a igualdade salarial, tem que ter mesma, não sei o quê, até o tempo de trabalho na empresa é considerado para efeitos de declaração da igualdade, da equiparação. Se tem um tempo diferente, já não configura. Enfim, então, eu não gostei. Pode ser que depois melhore. Mas, enfim, eu acho, Michele, que as coisas não estão indo mal, estão indo bem. Eu fico muito satisfeita quando eu me deparo com... Eu convivo com meninas, né, assim, amigas das minhas filhas, coisa e tal. É diferente, não tem o mesmo caráter que tinha, porque também a gente vivia um período em que a gente era obrigada a levantar a bandeira feminista junto com a bandeira pela democracia. Por isso, não é que eu seja defensora da tese do quanto pior, melhor, mas o fato de não haver um regime democrático, isso tudo foi junto, a nossa luta foi naquela onda. Foi junta naquela onda de demanda pela democracia, né, que a gente não tinha, a gente ainda vivia, era ainda, né, o governo de Sarney, o governo do Tancredo era uma transição, foi eleito pelo voto popular. Né? É importante também mencionar o seguinte, as questões fundamentais do movimento feminista e os nossos anseios fundamentais, as medidas que têm que ser tomadas, não demandam obrigatoriamente só de lei, não, viu? Também muita coisa pode sair pela execução da administração pública. Você não é tudo que não basta ter lei. Você tem que saber quem elege, quem bota lá para administrar. E hoje eu vou dizer para vocês, hoje a questão é muito complexa, porque a nomeação de um secretário de Estado, de um secretário municipal de saúde, de uma secretária municipal dos direitos da mulher, está tudo desconectado das causas dessas coisas. Está tudo por conta de uma engrenagem política, das engrenagens políticas contaminadas por essa visão politiqueira, da má política, né? Que é a política dos acertos. Então, bota para você. Fisiológica. Política fisiológica, exatamente, da fisiologia partidária. Então, isso para nós é um desastre. Isso para nós é um desastre. Vai botar numa secretaria de política de mulheres aí da Baixada, ou lá não sei de onde, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, uma pessoa porque é preenchimento de quadro político do partido, não vai dar certo. Não vai dar, vai burocratizar. Não vou dizer que não vai fazer nada, alguma coisa vai ter que fazer. Mas não vai ter, digamos assim, esse olhar desafiador de andar para frente, de conquistar as coisas. Metade das coisas se faz com políticas públicas. Se você tem lei bonita, mas não tem política pública cumprindo a lei, você não tem nada, né? Isso é importante observar também. Comba, muito obrigado, viu, por tudo que você compartilhou com a gente. Com certeza poderíamos conversar mais, mas a gente já está avançado aqui na nossa hora. E eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua generosidade, por ter compartilhado toda essa história, todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Assim, é realmente um privilégio
poder compartilhar esse momento aqui contigo. Muito, muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu gosto muito, eu acompanho as atividades do ateliê, eu gosto muito do trabalho de vocês, André sabe disso. E eu estou aqui para colaborar no que for possível. Eu me sinto já integrada ao ateliê. Que E bom. foi um prazer muito grande. Eu gosto muito de falar desse assunto. Muito bem, então agora a gente vai seguir direto para o nosso terceiro bloco, para a surpresa na mesa, que hoje vai ser trazida pela Michele Guerreiro. Michele, é com você. Surpreenda-nos. Surpreenda-nos, né? Acho que o Brasil e o mundo foi surpreendido mais uma vez por uma mazela antiga, né, que atravessa a nossa sociedade. E aí eu queria trazer para a mesa para a gente conversar assim, como surpresa, mas eu acho que um pouco inspirado nessa perspectiva, né, de o tema é tão forte que não dá para a gente não trazer para essa roda de conversa. E aí, para abrir, eu queria citar um trechinho de um discurso que foi proferido por um líder etíope em 1963 na ONU. Ele dizia: enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Né? Esse líder era Haile Selassie, né? E essa frase está tatuada no corpo do jogador Vinícius Júnior, né? Que essa semana o mundo assistiu, né, os episódios, mais uma vez, né, mais um episódio de racismo no esporte, e é interessante que é uma questão que vem atravessando, né, a sociedade. E a gente acompanhando, né, toda essa polêmica, né, é a torcida, aí o presidente do clube diz, a gente não tem nada a ver com isso, ele que provoca, né, assim, culpabilizando a vítima para, né, não falar de racismo propriamente dito, né, e essas questões, e aí eu fiquei pensando que a gente precisa falar, né, sobre isso. E duas coisas que eu queria trazer assim para a gente problematizar esse tema, né, do racismo, que é tão, tão forte, assim, tão... Veja, nos anos 60, o etíope, né, o líder etíope já estava brigando lá para que... Poxa, olhe para os países africanos de uma outra forma, olhe para as pessoas como gente, né? E isso, sempre a gente falou, né, sobre isso. Não é uma coisa, essa ideia de inventar a raça como um elemento para discriminar, para hierarquizar as pessoas, é uma questão que já foi derrubada geneticamente, biologicamente, cientificamente, historicamente, sociologicamente, mas a doutrina que foi derivada dessa ideia falsa, ela continua vigente até os dias de hoje, fazendo muitas vítimas, né? E aí, eu queria trazer dois casos, que a sociedade hoje parece que ela se divide em dois grupos: a de racistas convictos e a de racistas desavisados. Parece que essa coisa de o racismo é estrutural e aí realmente todo mundo está ali sendo racista de alguma forma. E aí, o caso do Vini Júnior, né? Agora, hoje mesmo saiu uma reportagem num veículo importante que dizia que a partir dessa mobilização, né, que alcançou o mundo, os contratos agora, né, de patrocínios tal vão ter cláusulas antirracistas, né? E isso é uma questão que realmente a gente precisa colocar, porque a gente já, desde George Floyd, né, vidas negras importam. A gente parece que a gente está assim, eita, eu sou antirracista, eu fiz uma hashtag lá na minha rede social. Eu fiz até agora a associação tal criou uma nota de repúdio. Parece que a gente está meio que acomodado com essas coisas e tem que
se desacomodar e colocar as leis em prática, né? A Comba falava agora há pouco da importância dos dispositivos legais e como é importante que eles sejam normatizados por meio de políticas públicas. Então, para os racistas convictos, a gente tem que esfregar a lei na cara e dizer é crime que você está fazendo. Então, por exemplo, no caso da La Liga, tem que ter multa mesmo, tem que ter, né, punição mesmo, ou como essa semana também teve um caso aqui no Brasil, porque também a gente, quando o episódio vem de fora, né, a gente também se mobiliza mais, assim, como se no Brasil a gente ainda vivesse sob a égide do mito da democracia racial. Aqui não importa, a gente é mais, né, humano, mas quando é lá fora, a gente olha, né, vamos se mobilizar e tal. Então, aqui no Acre, em jogos estudantis, um estudante sofreu um ataque racista por parte da torcida, e por conta disso, a escola foi retirada da participação, dos jogos e tudo. Então, assim, para os racistas convictos, é lei, é punição, é dizer, olha, é crime e a gente não vai tolerar, né? Com ação mesmo. E a gente tem esse outro grupo, né, de gente que são os racistas desavisados, que acho que a gente, mesmo com muita boa vontade, querendo acertar e tudo mais, de vez em quando a gente escorrega, como agora há pouco também teve o caso do racismo lúdico, né, que um determinado humorista teve seus vídeos retirados de uma plataforma porque elas tinham cunho racista. E aí sai um monte de gente na defesa, não, mas é a liberdade de expressão, né? Veja, quando a gente está falando de crime, a gente não está falando de liberdade de expressão, porque ninguém tem a liberdade de cometer um crime, né? Muita gente diz assim, eu vou perder meu réu primário. É como se tivesse o direito de matar um, porque você vai ser réu primário. Não tem esse direito, né? Então, a surpresa na mesa que eu queria trazer é esse tema do racismo que estrutura a nossa sociedade, que faz com que realmente nós sejamos racistas, que a gente precisa estar muito aberto, muito atento, para a gente deixar de ser e para que a gente seja mais prático, mais pragmático no enfrentamento, e mais intolerante mesmo diante de ações como essa, né? Não basta hashtag, não basta nota de repúdio, tem que realmente ter ações concretas para a gente ir minimizando, né? E eu achei bem bonito que o Vini fez um vídeo e disse, eu não vou parar de dançar, eu não vou parar de jogar, eu não vou parar, né? E a gente não pode parar, a gente tem que continuar mesmo, né? Até a nossa sociedade realmente se torne antirracista. Um pouquinho isso que eu queria trazer para a mesa. Bom, você realmente viu, você tirou inspiração aí de Christian de mim de trazer essas bombas para a mesa, que, meu Deus, eu fiquei sabendo do caso do Vini Júnior agora há pouco, assim, e é uma coisa, né, que também me chamou a atenção isso, de ser uma coisa que já se repetiu muitas vezes, nesse meio do esporte em particular, isso é muito comum, né, são vários casos disso acontecendo, e dessa vez pareceu haver aí um deslocamento na maneira que os patrocinadores foram responsabilizados, né, em relação a isso, o que é sempre muito bem-vindo, né, porque nesses casos assim sempre fica um pouco, às vezes, a impressão que dá é que fica uma coisa meio etérea de quem é a culpa, né? Aí não, mas não é fulano que fez isso, é a sociedade, ou enfim, é a cultura, nunca é culpa de ninguém, né? Que a pessoa fez uma coisa, cometeu um ato de racismo ali ao vivo e a cores, né? E esse negócio também das empresas, né? De se colocarem sempre desse jeito muito muito indireto, de vou fazer uma nota de repúdio, vou dizer, enfim, que a gente não aceita isso, vou abrir um programa de contrato de diversidade, a gente contrata um time diverso, enfim. Mas aí esse time diverso trabalha no RH, né? As pessoas nas posições mais altas da empresa continuam sendo nem um pouco diversas, né? Essas coisas, assim, essas pautas, mudanças para inglês ver, né? E é muito, muito bom ver que talvez tenha o princípio de alguma transformação nisso aí, porque eu sempre sou muito cético de transformações pela via privada, né?
mas isso pode ser porque, enfim, pela educação e brasileiro, essas coisas assim, sociólogo aí, sempre que uma empresa vai dizer que vai fazer alguma coisa, eu acho, o que uma empresa vai fazer, né, para transformar uma situação como essa? Mas, enfim, empresas são partes importantes da vida social, são atores relevantes, têm poder. Sociólogo mesmo, hein? Muito sociólogo. Empresas têm, né, um papel, têm uma relevância, têm um peso, né? Então, um patrocinador que mobiliza muito dinheiro, que mobiliza grande parte de um esporte, a palavra desse patrocinador tem peso, né, enquanto organização. E aí, mais do que palavra, realmente um contrato que seja vinculante, né, alguma coisa que implique em sanções, em perda, uma transformação concreta, né, porque enquanto não incomodar, não muda, né? O negócio é esse, enquanto não atingir diretamente, acho que muitas vezes a gente fica muito no campo da nota do repúdio, né? Que é muito bonita, mas não leva ninguém a nada, né? Enfim, é isso, é bom ver esse deslocamento e também fico aí sempre em dúvida sobre, que acho que é a dúvida de todos, né? Que estão minimamente comprometidos com uma luta antirracista, enfim, qual é o caminho melhor para seguir, né? Porque tem muitos caminhos, muitas vias, né, para se seguir, e talvez essa seja uma via, né? Talvez essa seja uma via, e uma via que eu mesmo sempre acho meio, sempre olho com um pouco desacreditado, mas, enfim, se a mudança tem que vir, ela tem que vir de algum lugar, não tem jeito. Achei também muito atual e oportuno, né, essa surpresa da mesa que a Michele trouxe. E fiquei pensando aqui sobre o que a Comba falou, né, em relação assim, às conquistas democráticas serem um processo, né, e que não basta ter uma lei, embora a lei seja importantíssima, né, mas a partir da lei tem a realidade social que não alcança ainda aquela dimensão da justiça que a lei está propondo, né? E em relação a esse caso do Vini Júnior, eu não sou uma pessoa que eu não acompanho futebol, mas eu soube assim logo em seguida pela repercussão. Então eu acho que assim, claro que a gente vai falar não, isso não é uma coisa abominável, não deveria ter acontecido, mas teve um poder, né, de mobilização em torno da causa antirracista que está sendo assim uma coisa muito interessante de se observar, e muito pelo comportamento dele, né, que ele é um menino muito novo, né, de 20 e poucos anos, mas ele é politizado e ele é altivo, então ele não se dobra, né, às provocações que ele recebe, inclusive assim lá na Espanha, inclusive provocações de jornalistas, além do público, e minimização, né, do que aconteceu por parte lá dos dirigentes, tudo isso ele encara de frente. E isso obrigou, né, o clube a mudar de posição. Então, eu não acompanhei o jogo, mas o que eu ouvi foi que, além de tudo, ele foi expulso. Depois ele sofreu ataque. Então, você vê que é absurdo, né? Então, eu tenho visto assim, algumas comparações em termos de repercussão com o caso George Floyd em termos mundiais, né? Porque houve... Então, assim, hashtag não basta, claro, é muito pouco, mas houve uma repercussão muito grande na internet, e isso assim, faz parte, eu acho, de um processo, né, de discussão, de conscientização, das coisas irem ganhando uma outra, né, dimensão. Né? E, então, e comentando aí também o ponto da Michele, né, aquilo que se diz, né, não basta não ser racista, né? Você tem que ser antirracista. E, assim, eu, né, uma mulher branca, então eu tenho que me observar realmente a cada momento e observar, escuta, mas essa desconfiança eu tive com essa pessoa, eu teria com uma pessoa também branca, como é que eu estou me portando aqui? Então, a gente tem que incorporar esse questionamento para poder, enfim, colaborar com a construção de uma sociedade mais igualitária, né? Mais justa. Isso que você falou, Bia, da expulsão, desculpa, isso também é parte muito importante da situação, né? Porque é quase como você vê o ciclo de violência acontecendo ao vivo, né? Que o cara sofre um ataque, ele fica naturalmente irritado com isso, vai responder, e no final ele é punido por ter respondido legitimamente em relação a um ataque que ele sofreu, né?
E aí ele fica nessa figura do cara raivoso, irritado, perigoso, todos esses estereótipos, o peso, né, do julgamento cai sobre ele, né, porque ele, enfim, não deveria ter se comportado assim, ele deveria ter tido algum tipo de, enfim, sangue de barata, né, para não responder às pessoas à altura, como se a gente exigisse isso de outras pessoas, não exigimos, né, mas no caso dele, obviamente que vão exigir. Eu também não acompanho futebol. Provavelmente o Michel está mais inteirado de futebol do que eu. Mas eu estou sabendo bastante de ouvir falar do assunto muito pelo impacto sobre rede social. E nesse ponto, eu acho que eu acompanho um pouco a fala de vocês, primeiro no sentido de entender as transformações realmente por processo, né? Às vezes fica se querendo fazer novas leis para resolver questões que têm respeito a transformações mais profundas no âmbito da sociedade. Essa visão de processo, e cada vez mais eu estou mais pragmático nas coisas. E nesse caso, quando olho pragmaticamente as coisas, eu tendo a realmente achar que um bom caminho é aquele que o próprio Lucas já propôs logo de partida, que é a questão das corresponsabilizações. Eu acho que isso é muito importante, porque também existe uma certa tendência hoje em dia de estar satisfeito com as comoções vinculadas às redes sociais, que, como vocês já disseram, causam notas de repúdio, causam grandes movimentos emocionais e depois se esvaziam. Né? E como é que você cria dispositivos que não são necessariamente dispositivos de uma nova lei, diz respeito também às práticas empresariais, institucionais, e nesse caso, também às vezes uma nova lei, né, que cria mecanismos de corresponsabilização, que, por exemplo, no caso da violência nos estádios no Brasil, fez-se isso há alguns anos atrás, estava com muita violência no estádio, até hoje tem, e cria-se responsabilização do time, onde, quando há violência, o time é diretamente afetado, né, com punições, multas, tirar estádio e tudo mais. Então, são mecanismos bem simples que podem ser feitos, não necessariamente por nova lei, pode ser pactos entre times de futebol, com, às vezes, justiça desportiva e tal, de criar esses sistemas. E eu acho que esse tipo de mecanismos tem que ser bastante criativos. Porque, às vezes, o movimento mais de opinião pública ele tem um pouco a ver também com, eu acho que, o ponto da Comba, que ela está falando sobre também a diferença do movimento da leva dela, hoje em dia. Às vezes parece que a gente fica muito no espaço etéreo das grandes comoções sem conseguir fazer articulação política de efetividade institucional. Fica muito ou para inglês ver, do ponto de vista das empresas privadas, ou para a pessoa que vai curtir seu post e ver com a sua grande comoção naquilo que o Elias Sampaio, que é um cara do movimento negro na Bahia, fala do antirracismo festivo, né? Você faz hashtag, você faz grandes performances bonitinhas e tal, mas no final das contas você está nem aí para a causa, você não vai fazer nada que tenha um impacto sobre. Né? E também seguindo um pouco uma proposição, eu tenho ainda pouco diálogo ainda com o Elias em termos de ver como é que o Elias Sampaio, lá da Bahia, em termos de como é que é o caminhamento da questão, mas eu acho que isso é uma questão mais ampla que extravasa o caso específico, tem que se pensar política pública de inclusão, e não somente as pautas no âmbito da moralidade, que são importantes, mas sem política de inclusão estratégica, você não tem uma processo de transformação social a médio e longo prazo. Então, por exemplo, na própria discussão que o Elias propõe, o que é um modelo de desenvolvimento de inclusão no Brasil que inclua as grandes massas de homens e mulheres negras que estão nas fatias mais pauperizadas da população? Que tipo de política está sendo feita em relação a isso? Não adianta só achar que pelo poder privado, por empresas de políticas de inclusão, representatividade em empresas vai funcionar. A sociedade ela não vai funcionar somente políticas de representatividade e inclusão em empresas, muitas vezes para inglês ver, ou para movimento social ver, o próprio Lucas sinalizou isso, né? E você tem que criar mecanismos. Esse mecanismo passa por política pública, passa por planejamento de Estado, e eu vejo muito pouco disso
inclusive num governo como esse, que às vezes parece tirar para todo lado o governo federal e sem ter uma concepção do que esse governo está fazendo em termos de planejamento estratégico para pensar o Brasil das próximas décadas, né? Está muito no dia a dia, na política do presente e tudo mais, sem pensar, afinal, o que é esse governo que está aí, o que ele se propõe enquanto política de Estado. Então, é uma questão que eu proponho mais, assim, que eu acho que é a forma pela qual eu vejo a iniciativa, né, de combater racismo no Brasil e também no contexto mundial. Nesse caso específico, é difícil de você lidar com o problema porque se diz respeito à Liga Espanhola, né, e aí você tem um problema internacional, né, de respeito a relações que às vezes tem também elementos xenofóbicos aí, não somente de raciais. Né? Então, às vezes pode se confundir, achar que só é o elemento racial, mas tem o elemento xenofóbico. O fato de ser brasileiro, às vezes tem outros negros no time, foi ele que é atacado. Então, às vezes tem um elemento xenofóbico muito presente na Europa como um todo, também no caso na Espanha, né? É muito comum isso. Então, tem um elemento xenofóbico aí que às vezes pode estar mascarado por trás de uma questão que parece apenas racial. Né? É o fato de ser brasileiro, não somente negro. Né? O fato de ser norte-americano. Então, às vezes, pode ter outros elementos em jogo que faz com que também relativize-se o impacto de fazer uma medida de proteção dele e de combate. Um último comentário, que um comentário mais de perplexidade. Eu acho que não dá para debater isso. Esses casos, eu logo penso no seguinte, nós temos um rei do futebol que foi Pelé. Né? O que mudou na sociedade, o que mudou no mundo, de uma forma que você vê um tema desse, onde ao mesmo tempo o rei do futebol é um brasileiro negro. Né? O que mudou? Ou não mudou nada, só se expôs mais. Né? Então é uma questão que eu acho que vale repensar bastante, porque, no fim das contas, incontestavelmente, a boa parte, Pelé é o rei do futebol, um negro brasileiro. Né? Mesmo que tenha passado vários outros, brancos, europeus e tudo mais. Né? Então é o mesmo futebol que gera esses fatos. O que aconteceu nas últimas décadas que faz com que a gente veja um contraste tão grande. Né? Alguma coisa mais para pensar, mas perplexidade mesmo. Alguns diriam que um racismo velado se expôs mais, mas mesmo assim ele adquiriu o capital simbólico a ponto de ser entronizado como rei. Né? Então, se tivesse racismo velado, ele não teria sido rei, poderia se colocar vários outros. Né? Então, são coisas para se pensar. Eu acho que não tem como a gente responder aqui. Só para fechar, não vou responder, André, porque realmente isso daí pauta para outro conversa, mas assim, só para a gente reforçar esse caminho, né, tanto da educação, porque você veja, até Bia destacou, né, o papel que o próprio Vini teve de dizer, não vou parar, eu vou continuar. Esse empoderamento que ele tem, é muito injusto a gente cobrar de todas as vítimas do racismo, né? Todas as pessoas que enfrentam o racismo cotidianamente, ter uma preparação tão, né, forte para se colocar, porque essas pessoas também já estão cansadas, né, de cotidianamente estar enfrentando isso. Que bom que ele está preparado, e isso é um processo educativo também, que ao longo dos anos vem se formando e as pessoas têm realmente absorvido nessa essa subjetividade, essa identidade, essa força, esse empoderamento. A própria Audre Lorde dizia que nada que eu assuma sobre mim pode ser usado contra mim, né, para me diminuir. Então, assim, a cor de pele, gente, é uma coisa que independente, isso não justifica nenhuma forma de tratamento desigual. E aí é um empoderamento que as novas gerações estão aprendendo, inclusive exatamente por ações dos movimentos negros que estão obrigando que seja trabalhado nas escolas, a luta por representatividade, e não só representatividade, né? Não é para ter um negro lá na novela, é para ter equilíbrio quantitativo também, né? Então, assim, no começo era uma luta por representatividade, agora também tem que ter equilíbrio. Então, assim, as pautas estão avançando e a gente tem que voltar quem não quer deixar de ser racista tem que, pelo menos, segurar a onda
para não se tornar um criminoso, porque racismo é crime no Brasil desde 88, né? A gente estava na pauta da Constituição, então eu acho que vem bem a calhar. Então, é um pouco isso também. A gente, que bom que teve essa repercussão, furou a bolha. Ninguém aqui acompanha La Liga, ninguém aqui está acompanhando futebol mundial, nem eu. Mas, assim, que bom que furou a bolha e trouxe esse debate mais uma vez para a gente estar problematizando, né, falando e se mobilizando para tornar essa sociedade um pouco mais justa, né, mais igualitária para todas e todos. Mas é isso, então. A gente queria agradecer muito pela participação de vocês, agradecer mais uma vez, Michele, André, Bia, por estarem aqui com a gente. A gente vai encerrando mais um episódio do Conversa de Ateliê por aqui. Se você gostou do Conversa de Ateliê, quer ouvir um pouco mais, quer contribuir com o Conversa de Ateliê, dê uma olhada aí na descrição do episódio, se estiver no YouTube, se estiver no Spotify, qualquer lugar, vocês encontram aí as instruções para se tornarem sócio-apoiadores do Ateliê de Humanidades, e também acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, pelo site ateliêdehumanidades.com, para saber tudo o que tem acontecido e tudo que vai acontecer. É isso, ficamos por aqui. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.